Se coloque de pé e vamos ler a Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 17. Joel capítulo 3, do verso 9 ao verso 17. A palavra de Deus nos diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, esta manhã de domingo, em que temos esse privilégio, nos reunir em Teu nome, para ouvir Tua voz, cantar louvores ao Senhor. Pai Santo, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Não estamos aqui para ouvir filosofias de homens, doutrinas humanas, historinhas, Pai. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, a palavra que sai da Tua boca, aquela que alimenta e sustenta a nossa vida. Precisamos dessa palavra e Te pedimos esta manhã, traz esclarecimento, Pai. Lemos a Tua palavra, mas agora queremos entendê-la e queremos aplicar esse entendimento nas nossas vidas, Senhor. Fala conosco, quebra as barreiras, os impedimentos, as distrações e dá-me a unção do Espírito Santo, ó Deus, para que eu seja um instrumento Teu para ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Amados, este é um capítulo profético, livro do profeta Joel. Joel usado por Deus, trazendo uma palavra profética a Israel, que ainda não se cumpriu, uma profecia que ainda está para se cumprir. Ele está se referindo ao que conhecemos como batalha final, a batalha do Armagedon, talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso. Esse é o conteúdo da profecia de Joel. Está se referindo a um tempo futuro em que todas as nações se levantarão contra Israel. Isso acontecerá durante o período de tribulação, e todas elas se voltarão contra Israel e vão sitiar Israel para a destruição. Mas é nesse momento que virá o Senhor Jesus, virá para a defesa do seu povo em Israel, e é sobre isso que o profeta Joel está falando. A batalha em que todas as forças do mal e do anticristo se levantarão contra Israel, contra o Messias, mas também ali serão derrotados. E nós vemos aqui a promessa de Deus em relação ao povo de Israel e a todo o desenrolar dessa história. E eu creio, irmãos, que nós estamos muito próximos destes acontecimentos. Mas talvez você diga, mas a igreja não verá essas coisas acontecendo.
Nós cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Então, alguns poderiam dizer, então, o que esse texto tem para me ensinar, já que eu não passarei por esse momento, não é? Mas eu creio que há algumas lições espirituais. Eu creio que toda a palavra de Deus é útil, é inspirada pelo Senhor, e dela nós podemos tirar sempre coisas boas. Se houvesse alguma coisa na Bíblia que não tivesse importância para nós, poderíamos simplesmente remover, mas isso não é verdade. Toda a palavra de Deus pode ser usada e bem usada para trazer direção, ensinamento e lições espirituais para as nossas vidas. E eu creio também que esse texto tem lições para a igreja, no nosso dia a dia, fazendo uma comparação com aquilo que vai acontecer, com aquilo que já está acontecendo. Porque eu creio, irmãos, que hoje nós vivemos também tempos difíceis, tempos de muitas guerras, de muitas batalhas, inclusive espirituais. Momentos em que o inimigo de Deus tem se levantado fortemente contra o povo de Deus. E hoje nós, igreja, também somos o povo de Deus. Israel nunca deixou de sê-lo, nem deixará, porque essa promessa ainda vai se cumprir com Israel. Se Deus tivesse abandonado Israel e o destituído da posição de povo de Deus, essa palavra não se cumpriria. Então Israel ainda é o povo de Deus, mas nós, igreja, também o somos nesse momento, o povo do Senhor. E nós também enfrentamos batalhas diárias contra um inimigo que tem se levantado contra nós. Então, quer nós queiramos ou não, nós estamos em guerra, irmãos. É inútil pensar, talvez até ingênuo algum de nós pensar, que não há nenhuma guerra acontecendo. É visível a guerra, irmãos. Talvez não hajam bombas explodindo nas nossas ruas, talvez não hajam prédios sendo derrubados por ataques aéreos, mas nós estamos vivendo em guerra espiritual. E o apóstolo Paulo já nos advertia que essa guerra seria uma realidade na vida do cristão. Para quem não é cristão, falar de uma coisa dessa parece até absurdo. Mas o cristão entende, porque o cristão é espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Então, só quem tem o Espírito de Deus pode entender as coisas espirituais. E a guerra que nós enfrentamos, ela é efetivamente uma guerra espiritual. Queria ler contigo o texto em Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala claramente sobre este assunto. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo diz aqui, irmãos, claramente, é que há uma guerra invisível. E ele diz que nós não podemos bobear nessa guerra. Não podemos ficar alheios a isso.
ele nos fala de oração em todo tempo. Em oração em todo tempo, ou seja, em todo tempo a batalha está acontecendo. E ela é espiritual. Como ele diz, ela não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas especificamente, mas contra principados e potestades, contra Satanás, que será o mesmo autor dessa batalha final lida aqui no livro de Joel. Será ele que, na presença do anticristo, e reunirá todas as forças da terra contra o povo de Deus, e hoje ele já tem feito isso contra a igreja, o povo de Deus. Por isso estamos nessa constante luta, e esse campo de batalha é o mundo em que vivemos. É nesse mundo o nosso campo de batalha, porque é nesse mundo que vivemos, embora não sejamos desse mundo, como a Bíblia diz, mas a nossa luta, ela é real. Volta lá ao texto em Joel capítulo 3, e agora vamos fazer uma releitura desse texto, contextualizando com a igreja e com a nossa realidade hoje. Esquecendo do contexto histórico do cumprimento dessa profecia, vamos trazer para a realidade da nossa batalha espiritual diária, todos os dias que temos para enfrentar. Joel capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus está chamando todos para a luta. Percebe aqui, irmãos? A gente às vezes fala de batalha espiritual, mas parece que alguns irmãos ficam alheios a isso. Parece que alguns irmãos ficam achando que isso é para alguns mais espirituais, para alguns mais, talvez, desenvolvidos na fé. Irmãos, essa luta é de todos. Quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é todos nós. Qualquer cristão está em luta. Qualquer cristão, quer queira ou não, está envolvido nessa batalha espiritual. Porque Satanás tem trabalhado incansavelmente contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa moral, de todas as maneiras. Então não há aqui ninguém, por menorzinho que seja, ou se ache, que está isento desta guerra. E quando Deus chama o povo para a guerra, ele é bem explícito ao afirmar dessa maneira. Ele chama a todos. Ele chama a todos, até os mais simples, os mais humildes, até os agricultores são chamados a transformar os seus instrumentos de trabalho em instrumentos de guerra. Ele está chamando todos. Primeiro ele diz, suscitai todos os valentes. Os valentes têm que estar nessa batalha. Mas mesmo aqueles que não se acham valentes, também têm que estar. No versículo 10, ele vai falar das armas e vai dizer, diga ao fraco o quê? Eu sou forte. O que Deus está dizendo para o fraco? Que ele tem que, naquele momento, assumir que ele é forte, embora se considere fraco. Ou seja, Deus não nos dá desculpa de dizermos, eu sou fraco, eu não estou preparado para essa guerra. Então, meu amado, quer você queira ou não, a guerra vai passar por cima de você. Se você não está preparado para a guerra, você vai morrer. É isso que vai acontecer contigo. O que Deus está dizendo é, não diga eu sou fraco, diga eu sou forte. Esteja você preparado para a guerra na qual o Senhor está nos convocando para lutar. Então não há desculpa de dizer, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não sou de guerra, eu não sou dessas coisas, eu não quero me envolver com isso. Todos estão sendo convocados pelo Senhor e não há como nenhum de nós, do povo de Deus, se omitir da nossa responsabilidade. Até o fraco. A palavra de Deus para o fraco é, diga, eu sou forte. Não diga, eu sou fraco. Não diga, eu sou pequenininho. Eu não aguento nada. Ele diz, diga, eu sou forte. É assim que Deus está nos chamando
para esta batalha espiritual. E no versículo 11 ele fala: apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, congregai-vos para ali, o Senhor, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Apressa nessa reação da nossa parte. A palavra de Deus é apressai-vos, porque é urgente. É hora dos valentes se levantarem, é hora dos homens e mulheres de Deus se levantarem e com pressa para a guerra. Com pressa para fazer aquilo que é preciso ser feito. Com pressa, porque às vezes essa nossa indolência faz com que tudo aconteça debaixo dos nossos olhos, debaixo das nossas barbas, irmãos. As coisas estão acontecendo e nós, por não termos pressa, estamos nos omitindo de agir. E tudo está passando debaixo dos nossos olhos. Então, a palavra de Deus é: tenha pressa em fazer a coisa certa. E a coisa certa para a igreja nesse tempo de guerra espiritual é a pregação do Evangelho, irmãos. Deus está nos chamando para participar dessa batalha com tudo que nós temos nesse último momento, nessa última chamada da oportunidade de ser pregado ainda o Evangelho, antes do arrebatamento da igreja. A oportunidade de nós ainda fazermos diferença, porque cada vez está menor a diferença entre as pessoas que estão na igreja e as pessoas que não estão na igreja. Cada vez essa diferença está menor. O chamado de Deus é para que a gente, nesses últimos dias, faça a diferença e tenhamos pressa. Não dá mais para brincar. Não se brinca numa guerra. Alguém brinca quando está numa guerra, irmãos? Não, a gente tem que aproveitar o tempo. E Deus nos dá uma palavra de pressa, porque é tempo de pregar. Jesus disse isso, irmãos, há 2000 anos atrás. João capítulo 9, versículo 4. Olha só o que Jesus falou para nós. João 9,4, ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus diz: é necessário fazer enquanto dá tempo, porque vai chegar um tempo, a noite virá, e aí não dará mais tempo para se trabalhar. Então a hora de trabalhar é agora. E aí não cabe a desculpa: eu sou fraco, eu não estou preparado, eu não sou treinado como soldado. Veja, na batalha final, Deus convocou até os agricultores. Ele disse: pegue o seu arado e transforme ele numa arma. Pegue os seus instrumentos de trabalho e transforme numa arma. Porque você tem que estar apto para lutar. Não importa se você é um soldado treinado ou um simples agricultor. Não importa se você é fraco, você tem que dizer: eu sou forte, e fazer o que precisa ser feito. Então Jesus está nos conclamando a essa pressa, a essa urgência de pregar o Evangelho, não só com pregações, mas com a nossa vida explicitamente, mostrando a diferença que há entre a igreja e o mundo, mostrando que a vida de um cristão deve ser diferente, que a família de um cristão deve ser diferente, que a nossa postura deve ser diferente. Isso é uma luta, isso é uma batalha com a qual todos nós temos que estar aptos a participar, independente da nossa condição, e o pior, com pressa. Pressa é a palavra de Deus. Muitos de nós estão deixando para depois o que já deveriam ter começado a fazer há muito tempo. Há muito tempo você já devia ter começado a se santificar, mas você está deixando para depois. Há muito tempo você já deveria ter começado a se interessar pela palavra de Deus. Eu não vou nem perguntar, mas há muitos aqui que já fizeram o propósito de ler a Bíblia toda há muito tempo e nunca terminaram esse propósito, né? Não olha para mim, não quero olhar para você. Mas deve ter muita gente aqui. Eu vou, um dia eu vou ler a Bíblia, um dia, e esse dia pode não chegar. A noite vem quando não se pode mais trabalhar. Pode ser que os planos que a gente faz para depois não se cumpram, porque não haverá tempo para isso.
E nós estamos muito ocupados com os nossos planos e não estamos fazendo aquilo para o qual fomos chamados a fazer. Entrar nessa guerra espiritual que não há como se afastar ou se isentar dela. Versículo 13 de Joel, voltando ao texto, ele diz: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. O que Deus está dizendo com isso? Que é tempo de trabalhar, irmãos. É tempo de lançar a foice. É tempo, porque, veja, está tudo pronto, está madura a seara. Quando está madura, é hora de colher. É o tempo da colheita. É uma colheita final. Depois não vai dar mais tempo. Ainda há pessoas a serem salvas antes do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, não há mais salvação. Mas ainda há oportunidade. E os lagares estão prontos, estão cheios. Está tudo maduro. Mas, ao mesmo tempo, há uma malícia grande se espalhando por todos os lados. Ao mesmo tempo, está cada vez mais difícil pregar o Evangelho, por causa da malícia das pessoas, por causa do modo de vida das pessoas. E muitas vezes o nosso modo de vida, que deveria ser diferente, não é. Por isso a nossa palavra não tem aceitação. Às vezes você fala de Jesus para alguém, mas a pessoa não aceita, porque ela não vê na sua vida uma diferença em relação à vida dela. Ela não vê na sua vida só uma diferença de discurso, mas não há uma diferença de prática. Então o Evangelho não chega a ela, porque a malícia está grande também na tua vida, na tua casa. Mas o que Jesus está nos dizendo, o que a palavra de Deus está nos dizendo, é que a hora é agora. E muitos de nós não têm ideia de como é urgente esse momento de pregar com as nossas vidas, de lançar a rede nesse momento de última colheita. E é um tempo de oportunidade. Veja também, usando o exemplo de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus também fala exatamente a mesma coisa, para você ver a coerência da palavra de Deus, irmãos. João 4:35, ele diz aos discípulos: vocês não dizem que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, digo a vocês, ergam os vossos olhos e vejam que os campos já estão brancos para a ceifa. Você acha que ainda tem tempo? Falta 4 meses. Jesus diz: não, você está enganado quanto ao tempo. O tempo é mais próximo do que você imagina. Irmãos, muitos de nós, já naquela época antiga, já o apóstolo Pedro lidou com isso, achavam e acham ainda que a promessa está demorando. Todos nós dizemos: Jesus vai voltar, mas muitos de nós não acreditam que vai ser perto. Já passou 2000 anos e não veio ainda. Talvez ainda tenha tempo de criar os meus netos. Talvez ainda tenha tempo de ver os meus bisnetos. Não sei não, irmãos. Pode ser que tenha, mas muito provavelmente não tenhamos esse tempo todo. E a palavra de Deus está sempre nos dizendo: o senso de urgência todos nós devemos ter. Até porque, como dizia o apóstolo Pedro, para Deus 1000 dias, um ano, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Então o senso de tempo e de urgência é algo que não é muito bem compreendido por nós. Ainda faltam 4 meses. Jesus está dizendo: não, é agora. Depois eu falo, depois eu mudo a minha vida, depois eu vivo o Evangelho, depois eu mudo o meu testemunho. O tempo é agora. Os campos estão brancos agora para a ceifa. E há um alerta, porque o dia chegará como um ladrão, quando ninguém espera. E se nós não fizermos o que temos que fazer, a Bíblia diz que os anjos farão, irmãos. Apocalipse 14:15. Vamos ler? Apocalipse 14, versículo 15. Diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. O problema é que essa ceifa é diferente, irmãos.
Essa ceifa é para ceifar no sentido trágico da história. Hoje nós temos a oportunidade de ceifar para a salvação. Hoje nós temos a oportunidade de ceifar para trazer para a salvação, aproveitando os lagares que estão cheios, porque ao mesmo tempo que nós temos percebido essa crueldade do mundo, aqueles que estão no mundo, de certa forma, também sentem isso, embora não estejam alertas quanto a isso. Por isso estão aptos a receber a última chamada que deve ser feita pela igreja, à salvação, ao arrependimento, para que haja salvação e transformação. Mas quem que deve fazer isso? Somos nós, irmãos. Os fracos que têm que dizer, eu sou forte. Aqueles que não se acham preparados, que têm que usar as suas armas, até os seus instrumentos de trabalho como armas. O que quer dizer isso? Eu não sou um evangelista, pastor, eu não sou nem um pregador, mas você é um profissional de alguma área? Você trabalha em algum lugar? A Bíblia está dizendo para você usar o teu instrumento de trabalho como teu instrumento de evangelização. Como é que eu vou evangelizar enquanto trabalho? Faça um bom trabalho, já começa sendo uma boa evangelização, né? A pior coisa do mundo é um profissional cristão fazer uma porcaria de um trabalho. É o pior testemunho que você pode dar, né, irmãos? Ainda vai dizer assim, isso é crente, é? Olha lá o que o crente fez, olha a porcaria que ele me deu. Olha o trabalho que ele realizou aqui para mim. Esse é o pior testemunho que você pode dar. Mas a Bíblia está dizendo, use o teu arado, use as tuas ferramentas como armas. Use o teu trabalho como arma. É o tempo final, da batalha final, que nós precisamos encarar e encarar de frente. Ainda voltando ao texto em Joel, capítulo 3, versículo 14 e 15, dizem assim, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. Veja o que Deus está dizendo. Multidões e multidões vão estar naquele vale, todas com motivos errados, todas ali para se voltar contra Deus, contra o povo de Deus e contra o ungido de Deus. Multidões e multidões no vale da decisão. Veja, irmãos, eu creio que esse texto, contextualizando para nós aqui como igreja, esse vale da decisão, que é o vale de Josafá, onde o destino será definido, não é? E o mal será derrotado, na verdade não é um vale de decisão no sentido mais comum que damos à palavra decisão. Decisão é o momento que eu vou decidir alguma coisa. Não, aqui já não é mais momento de decidir nada. Porque quem estará nesse vale já decidiu estar ali para fazer o mal. É vale da decisão, a decisão aqui naquele sentido de última partida. É a decisão do campeonato. Não é hora de ninguém escolher nada. É a hora em que o resultado será apresentado. É esse o vale da decisão, o vale de Josafá. E nesse dia, o homem não terá mais nada para decidir, irmãos. Porque ele já decidiu o seu destino. É como a Bíblia diz lá em João 3,18. Aquele que nele crê não será julgado. Mas o que não crê já está julgado, porquanto não creu. Se já está julgado, não há mais o que decidir. Já está decretada a sentença. Quando chegar esse momento, tudo que tinha para ser feito já foi feito. Não há mais oportunidade, porque as pessoas já foram para lá com essa motivação. Já decidiram hoje o que querem fazer de suas vidas. Mas o que é importante ressaltar é que o vale de Josafá ainda não chegou. O vale da decisão ainda não se apresentou. Então isso deve servir como uma motivação para a igreja ainda. Fazer com que pessoas hoje ainda, enquanto há tempo de decisão, aí sim decisão no sentido correto, decidam por Cristo corretamente.
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não será julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Ainda há tempo que algumas pessoas hoje, enquanto é tempo de decidir realmente alguma coisa, possam fazer uma decisão. Então, o nosso envolvimento nessa batalha de evangelização, ele deve ser motivado por essa compaixão, de que hoje ainda há tempo para que a pessoa ainda possa decidir. Então, eu preciso apresentar Jesus hoje, irmãos, porque naquele tempo, ninguém mais terá essa oportunidade. O dia da salvação é hoje. O dia da oportunidade é hoje. Naquele tempo, já não haverá mais oportunidade. Palavra de Deus como incentivo para o trabalho que cada um de nós ainda tem que realizar. E no final desse texto, Deus traz uma palavra de conforto. Versículo 16 e versículo 17. Ele diz assim: o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o quê, irmãos? O refúgio de quem? Do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Veja o que está dizendo: o Senhor é o nosso refúgio. O estímulo que o Senhor está dando, no contexto, ao povo de Israel, que vai estar naquele momento sendo atacado por todos os povos, mas com uma única segurança: o Senhor. Aliás, este episódio já se repetiu na vida de Israel durante muitas vezes, né? Você que conhece a história de Israel sabe quantas vezes episódios como este, em proporção um pouco menores, aconteceram. Quantas vezes os países árabes se reuniram e atacaram ao mesmo tempo Israel. Humanamente era impossível a defesa, mas milagrosamente o refúgio e a fortaleza se manifestou e eles se tornaram vencedores. Sempre foi assim, sempre será, até o dia da decisão final. Mas eu estou trazendo o texto para nós, para a igreja. Não somos nós hoje o povo de Deus? Então essa palavra também se aplica a nós. Eu posso entrar nessa guerra, mesmo me sentindo pequeno, mesmo me sentindo fraco, dizendo eu sou forte. Eu posso entrar nessa batalha para a qual o Senhor está me chamando, mesmo considerando que as forças do inimigo são maiores do que as minhas, porque ele também está dizendo para mim no versículo 16, o Senhor será o teu refúgio, o refúgio e a fortaleza dos filhos de Deus é o Senhor, irmãos. O refúgio e a fortaleza do povo de Deus é o Senhor. Então é nele que você tem que confiar para vencer a batalha. Às vezes nós, por medo, deixamos até de lutar. Por medo, deixamos de enfrentar. Achamos tão difícil. É tão difícil que alguém hoje ainda escute de Jesus, que eu não vou nem pregar. É tão difícil que alguém lá no meu trabalho, lá no meu colégio, é tão difícil que alguém na minha família, eu não vou nem mais gastar meu tempo. Viva a palavra e você já estará evangelizando. Viva a palavra e você já estará pregando, mas sabendo que o seu refúgio é o Senhor. Por viver a palavra, alguns vão se levantar contra você, alguns vão te acusar. É como aquele que está no meio da corrupção: se você não quiser corrupção, vão te condenar, mas o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, como diz o versículo 16. E veja o verso 17: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus. Você tem Deus, você tem um Senhor que é teu Deus,
que habita em Sião, meu santo monte, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Sabe o que isso quer dizer? Estranhos não podem chegar ao Senhor. Mas você não é estranho. Você tem intimidade com Deus. Amém, irmão? Você pode chegar à presença dele. Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Você pode entrar nessa luta sem medo de perder. Você pode viver o Evangelho nos últimos dias que nós estamos vivendo, sem receio, porque você pode desfrutar da presença e da santidade de Deus. O caminho foi aberto para que você possa estar na presença do Senhor. Então a chamada de Deus para nós é trabalhar antes da batalha final. Trabalhar e fazer o que tem que ser feito antes, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda podemos fazer. Venha trabalhar para o Senhor. Trabalhe para Deus com aquilo que você tem. Com os teus instrumentos de trabalho, transforme os instrumentos de guerra para que você possa participar antes que aconteça o que está descrito aqui no livro de Joel. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Diga para os temerosos, Não há nada a temer. não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o teu nome, Ele então virá. Jesus virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Quero orar por você agora, meu irmão. Você que se acha fraco, abatido, você que se acha cansado, Jesus está te chamando para essa guerra. E Ele vai fortalecer você. Ele estará com você em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Diga: eu sou forte. Diga: eu não estou cansado. Eu renovo as minhas forças no Senhor. Diga para Deus: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, Pai. Eu quero viver a Tua palavra. Eu quero corrigir os meus erros todos os dias, Pai. Eu quero dar um bom testemunho àquelas pessoas que convivem comigo. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero clamar o Teu nome. Eu sei que o Senhor virá. Eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor voltará um dia. Mas antes da Tua volta, Senhor, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Diga isso para Deus essa manhã. Se coloque nessa disposição. Pai, em nome de Jesus, fortalece o Teu povo nesse lugar. Fortalece os crentes verdadeiros nesta igreja, Pai. Que aqueles que se acham fracos sejam fortalecidos esta manhã. Aqueles que se acham cansados sejam renovados esta manhã, Pai. Para que a colheita seja realizada, meu Deus. Porque estão cheios os lagares, tudo está cheio, ó Deus. E é hora de colher, é hora de pregar a Tua palavra, para que a foice seja lançada, Pai. Usa Teus filhos nessa igreja, Senhor. Fortalece-os, Deus. Tira a ignorância, a cegueira, Pai. Tira a ingenuidade.
de pensarem que não há guerra, de que não há batalha, de pensarem que o mundo é um mar de rosas. Tira essa ingenuidade dos teus filhos e prepara o Senhor para a batalha final, para a última chamada antes do arrebatamento da igreja. Deus, em nome de Jesus, usa teus filhos e especialmente, Pai, aqueles que essa manhã chegaram aqui abatidos, Pai, chegaram aqui cansados, sobrecarregados, chegaram aqui se achando fracos, meu Deus. A tua palavra para eles é: diga eu sou forte, diga eu estou bem, eu estou renovado, o Senhor me renova, o Senhor renova as minhas forças, e eu serei um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Será a mim que o Senhor usará, não os anjos, não as pedras, mas a mim que o Senhor usará. Fala com Deus essa manhã, meu irmão, para que haja uma mudança, uma transformação na tua vida e você seja este instrumento poderoso nas mãos de Deus. E preciso, te peço isso, ó Deus, abençoa meus irmãos, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor, irmãos. Diga para os abatidos, não percam a fé. Não perca a fé, meu irmão. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o teu nome, e Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. É o refúgio. Um escudo na batalha, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. É a fortaleza. Ele vem para te salvar. Obrigado, Jesus. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus.